Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações, nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? A palavra que eu tenho hoje é uma palavra revelada que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 25, a partir do verso 2. E essa palavra é uma palavra que, para todos que estão passando por uma situação adversa, onde tem uma pessoa aí no teu cenário difícil de se lidar, uma pessoa difícil. Vamos ver o que Deus ele tem para falar comigo, contigo, nesta palavra que será totalmente revelada. E eu quero aqui, irmãs, antes de compartilhar a poderosa palavra, eu quero orar. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãs? Amém? Então vamos aqui compartilhar a poderosa palavra de Deus. E essa palavra ela se encontra aqui em 1 Samuel, capítulo de número 25. Eu vou lendo e eu vou falando. Amém? E o final de justiça e juízo da parte de Deus. Vamos lá. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ou seja, esse homem, ele era um homem de posição. Esse homem, ele era um homem que ele tinha recursos financeiros. Esse homem, a Bíblia diz que ele era um homem abastado, ele tinha 3.000 ovelhas, mas abastado, uma condição financeira privilegiada, muito privilegiada. E a Bíblia vai dizer que Nabal era o nome desse homem, no verso 3. Nabal era o nome dele. E Abigail, a sua mulher, ela era sensata e formosa. Mas duas qualidades, dois atributos. Ela era sensata e formosa. Sensatez. O que é sensatez? É equilíbrio, é bom senso, é ver por diversos ângulos a mesma situação ou o mesmo fato. E isso é algo que é muito importante: sensatez, equilíbrio, sabedoria. A palavra certa é sabedoria. Porque o conhecimento sem sabedoria não vale muito. Precisamos de sabedoria para aplicar o conhecimento de forma correta. Então, irmãs, ela era sensata, equilibrada. Eu creio que essa palavra
ela é endereçada para você que tem sido sensata e equilibrada. E a Bíblia diz que ela era sensata, que é equilibrada e formosa, bonita. Mais do que uma situação externa, que é muito importante, que abre portas, mas o que estabelece é o caráter, mas é também os atributos internos. A Bíblia diz que enganosa é a graça, é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo ele vai dizer, né, que a beleza da mulher não esteja nos seus cabelos, no friso de seus cabelos ou nos enfeites. Mas o texto vem dizendo que ela era bonita, ela era formosa, ela era sensata, ela era formosa, porém, o seu marido era maligno. Mas em todo o seu trato, maligno. O que é uma pessoa maligna? Que comete toda a malignidade. E eu estou falando aqui para mulheres que aí na sua convivência tem alguém aí que é dessa forma. Uma pessoa maligna é uma pessoa que tem espíritos malignos, que tem demônios. Não gosto nem de ficar falando, né? Uma pessoa maligna é uma pessoa má. E a Bíblia vai dizer que ele era duro, pessoa dura, né? Tem pessoas que só de olhar para o outro, né? Você vê aquela expressão sisuda, né? Fechada. Tem pessoas que já demonstram isso ao olhar, aquela dureza. Geralmente o pecado ele faz isso com a pessoa. E a Bíblia diz que ele era da casa de Caleb. Ouvindo Davi que no deserto Nabal tosqueava as suas ovelhas, Davi ele sabia. Para me situar, irmãs, nesse período aqui, Davi ele estava fugindo de Saul. Davi ele estava passando por uma situação, irmãs, muito difícil no que diz respeito à sua vida. Ele não tinha paradeiro porque ele estava sendo perseguido por Saul. E normalmente quando se levantam as provas, as situações, ele já estava nessa situação, nessa prova já há alguns anos, porque Saul queria matá-lo. E agora, irmãs, ainda se levanta essa situação que as irmãs vão ter ciência. Olha o que acontece. Então Davi aqui, ele ouviu, e ele vai enviar moços até o Monte Carmelo para pedir uma ajuda a Nabal. Que ajuda, irmã Raquel? Ajuda de comida. Mas ajuda de alimento. De alimento. Ajuda de alimento, irmãs. Porque Davi aqui estava precisando. Ele enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo e ide a Nabal, perguntai em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Quer dizer, Davi ali mandou saudá-lo com paz. Tendo ouvido que seus tosqueadores, seus pastores estiveram conosco, e nenhum agravo lhes fizemos, e nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Irmãs, Davi ajudou a guardar, a resguardar e guardar ali toda a produtividade de Nabal. Davi ajudou. Davi ajudou. Davi ali ajudou a guardar, ter paz, ter segurança os animais.
de Nabal. E agora, ele passando por essa situação, por essa adversidade, ele foi lá em busca de uma ajuda. E essa ajuda, irmãs, era uma ajuda séria, de alimentação. De alimentação. E nesse momento a Bíblia vai dizer que respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Olha, quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Irmãs, ele desdenhou. Tem pessoas que têm a memória curta. Tem, Marca? Oxe, se tem. Tem a memória curta. São pessoas ingratas. Mas a pior coisa que tem é ingratidão. Um coração grato, Deus se alegra. Se alegra, irmã Raquel, se alegra, um coração grato. A gratidão, irmãs, ela revela o caráter. Tem gente que esquece da ajuda, da mão estendida. Lamentavelmente. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Muitas pessoas ingratas. Ingratidão. Você ajudou, e tem pessoas aqui sofrendo com isso. Você ajudou, você estendeu a mão, você acolheu, você estendeu as mãos, você alimentou, alimentou. E a pessoa vai dizer: não conheço não, irmãs. Eu tô rindo, mas olha a vontade de chorar, irmãs. Eu não sei nem qual o sentimento. Se é de raiva, se é de tristeza, eu nem sei, irmãs. Desse jeito. Mas, olha, às vezes a gente ri porque eu não sei o que se passa. A briga na sua casa, estende a mão, não tinha para onde ir. Mas, quando sai um nem muito obrigada. Aí a Bíblia vai dizer aqui, ó, respondeu Nabal: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Não, eu não sei de nada não. Eu vou tomar o meu pão, irmãs, eu vou tomar o meu pão, a minha água e a carne dos meus rezes que degolei para os meus tosqueadores. Não, que não tem isso não. Uma coisa, irmãs, é o próprio inimigo vir na tua porta e te pedir, aí sim. Uma coisa é a pessoa vir, não ficar oferecendo, não, irmãs. Ficar se oferecendo, não, irmãs. Você precisa se pôr no seu lugar de homem de Deus e de mulher de Deus. Ah, você está precisando, Não, se a pessoa estiver precisando, a pessoa vai vir, vai te pedir. E aí o que a Bíblia fala? Tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Que assim amontoará as brasas vivas. Mas não precisa ficar oferecendo, não. Pessoa veio na sua porta,
Pediu, você dá. Mas, olha aqui, ó. Olha aqui o que a palavra do Senhor fala. Que os moços de Davi foram lá, irmãs. Olha, essa palavra hoje é para você que convive com uma pessoa como Nabal. Como Nabal. Aí a Bíblia diz que os homens foram lá para falar para Davi. Davi ficou irado, chateado. Mas a palavra certa é irado mesmo. Irado. Irado. Olha aqui, ó, aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, pois estávamos no campo. Do muro ao redor nos serviram, tanto de dia como de noite, olha, eles serviram a Nabal. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é o filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Mas tem gente que não aceita nem conversa. Existem níveis. A Bíblia diz aqui, irmãs, não há quem lhe possa falar. Tem pessoas que não têm condições de conversar. Ou não quer. Tem pessoas que nem sabem, irmãs. Ter aquela conversa amistosa, não. Já parte para agressividade, para as palavras que só a misericórdia. Você está entendendo o que Deus está falando aqui contigo? Por isso que Tiago, ele vai falar para nós evitarmos rixas, discussões, porque existem pessoas, irmãs, que não têm, como é que eu posso dizer, argumentos. Aí existem casos e casos. Existe aquele e aquela que não tem argumentos, existe outro que não sabe. Porque o meio que foi criado, que viveu, as pessoas com quem convive, só a misericórdia, irmãs. Tem isso, irmã, que eu tenho. E eu estou falando aqui para pessoas que têm vivido essa situação. Tem um Nabal aí no teu cenário. Ó, não há quem ele possa falar. São pessoas que só eles e elas estão com a razão. Irmã, só eles e elas estão com a razão. São os donos da razão. E cá entre nós, irmãs, ninguém é dono da razão. O que nós podemos é falar, conversar dentro do respeito, da cordialidade, cada um colocando os seus pensamentos, as suas formas. Ninguém é o dono da verdade. Nem eu aqui, eu aprendo com vocês e vice-versa. E todos nós aprendemos com o Espírito Santo. Porque nesse processo de vida ninguém está pronto. Quem está pronto, Deus já promove para a glória. Não, porque eu estou com a razão, porque eu estou com a verdade. Ninguém é detentor da verdade. Só conheço um que é o detentor de toda a verdade. Ó, essa aqui que é a palavra da verdade. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O restante, irmãs, nós estamos aqui em um processo de construção. Para o quê, Marcão? Ser pessoas melhores. Ser pessoas iluminadas. Ser pessoas que vença a si mesmo. Pessoas melhores. Aprendendo com Deus, com o Espírito Santo e com as pessoas. Porque nós estamos aprendendo tudo com todo mundo. Irmã Raquel? Estamos aprendendo tudo com todo mundo. Então ninguém é dono da verdade.
Mas tem pessoas que têm essa dificuldade. Eu não digo nem problema, é uma dificuldade, é uma limitação. E aí já entra a falta de respeito, já entra, irmãs, muitas coisas, falta de confiança. Isso pode acontecer muito em relacionamento, casamentos. Tem isso? Tem. Então, a Bíblia vai dizer aqui, ó, não há quem lhe possa falar. Não, tem gente, nem aceita, irmãos. Tem gente que nem aceita você falar. Não é que você quer mudar o outro, moldar o outro, quer ganhar o outro. Não, tem gente que não quer nem... Tem isso, não deixa você falar. Irmãs, são pessoas como Nabal. E aí a Bíblia diz das pérolas, não lançar pérolas. E Davi aqui, a essa classe. E aqui a Bíblia vai dizer que Abigail tomou ciência. Então Abigail tomou, versículo 18. Tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado. Mas olha que banquete, hein? Olha que banquete, 100 caixas de passas, olha. E 200 pastas de figos, pôs sobre o jumento. Mães, e disse aos moços, ide adiante de mim, pois eu vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Tem coisas, irmãs, que é para falar e tem coisas que não é para falar. Momento. Irmã Raquel, Tem coisa que às vezes não é o momento para falar. E ali, quando eu disse que vencer a si mesmo, né? O domínio próprio, desenvolver os frutos do Espírito. Não, agora não é o momento de eu falar. Esperar ele chegar bem do trabalho, tomar banho, jantar. Tem isso, irmã, que eu tenho. Vou me arrumar, vou me perfumar, que meu marido tá chegando. Deixa ele jantar. Tudo bem? Tudo bem. Tem hora que não é o momento, irmãs. Não é o momento. Irmã, amada igreja, não é, tem coisas que não é o momento. E ali devemos orar, como disse o salmista, Senhor, põe um guarda na minha boca, põe um guarda aqui, Jesus, um guarda, para eu não falar que não é o momento, mas às vezes o homem desponta lá no portão, aí já começa, olha o teu filho, já o teu filho, né, não é o nosso filho. E ali, irmãs, e várias outras coisas. Nem cabe que não é o contexto da situação. E tem coisas que não é o momento para falar, irmãs. Não é o momento. É momento de você fechar a boca e esperar Deus agir. Tem isso. Deus fala algumas coisas. Eu vou abrir parênteses aqui. Muitas coisas, às vezes, nós perdemos por abrir a boca e falar demais, irmãos. Abrir a boca e falar demais. E na hora, no momento errado. Hoje eu estava me lembrando, né, de um álbum. Estava fazendo algo aqui, né? Foi ontem à noite eu estava me lembrando de um álbum que Deus falou sobre um algo que ele iria fazer no cenário. E hoje Deus me trouxe a memória que verdadeiramente eu tenho visto e presenciado com os meus olhos aquilo acontecer. Deus falou, Deus disse. Vou eu fazer assim, assim, assim. E ali a gente se cala e deixa Deus agir. E eu me lembrando, né? Foi ontem. Verdadeiramente tem acontecido. Então, esse momento é um momento muito importante de se calar.
Provérbios vai dizer, aquele que guarda a sua língua, está guardando a sua própria alma, livra a alma das angústias. Mas como falamos, que às vezes não é para falar, irmãos. Tem isso, tem. Não é o momento, não é o momento. Tem pessoas às vezes que vai pedir um aumento, chefe, aquele às vezes não é o momento. Por isso que é bom você estar alinhado e alinhada com o Espírito Santo. Tem isso, tem. Tem gente que quer pedir aumento, quer... Até para pedir o cartão de crédito do marido. Oi, Michael, tem um momento. Tem a hora. Né? Tem a hora, tem um momento. Tem, Michael? Tem. Tudo tem um momento. Falam algo, uma queixa das crianças, o que aconteceu. O que fulano fez, o que fulano não fez, para ele exercer ali a autoridade, conversar, chamar, dar uma repreensão, conversar, né, dizer. E a Bíblia vai dizer aqui, irmãs, que ela foi, porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Nem tudo é para falar para o marido, nem tudo é para falar. Mães, existe até propósito de jejum e oração de situações suas com Deus que o marido não vai entender, irmãs. Não vai entender. E aqui, ó, enquanto ela cavalgando, o jumento descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens desciam e ela se encontrou com eles. Ela ali, ó, ele desponta lá. Ele desponta lá. Desponta lá, desponta lá. E ali, ora, Davi dissera com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto esse possui no deserto, tudo que lhe pertence, porque ele me pagou mal por bem. Faça Deus que lhe aprove os inimigos de Davi se deixar amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Mães, ele estava destinado a matar, aniquilar de tanta raiva. Primeiro que a pessoa com fome já está fora. Por isso que o jejum é tão difícil, irmãs. Porque uma pessoa com fome, irmãs, depois, né, ao longo das horas, jejuns agressivos, chega uma hora que você já não sente nem mais fome. Sente não? Não. Não, sente não. Sente mais fome não. Sente não? Não. Sente mais não. Mas, tirando isso, irmãs, quem está com fome, comumente normal, né? Come ali. Mas, uma pessoa com fome, briga, fala, xinga. Irmãs, a pessoa já está com fome, irmãs. Está com fome. Esses dias eu ouvi, né, uma pessoa falar que a maioria dos casais, né, a maioria das brigas entre casais poderiam ser evitadas se os dois estivessem bem alimentados, nutridos. Eu ouvi alguém falar, tem um certo, né, com as contas pagas, né, ali depois da janta ou depois do almoço, né, a conversa, o diálogo seria outro, do que com fome, do que cansados, foram 3 coisas, né, as contas pagas, cansado, cansada e com fome. Eu ouvi essa frase e eu achei assim que é uma verdade, irmãs. É uma verdade, uma pessoa cansada. Outra coisa, irmãs, tomar decisões cansado, cansada, não aconselho. Tomar decisões no calor das emoções, irmãs. Davi aqui estava com fome, Davi era o líder. Mas tu tem pessoas atrás de você que precisa. Como que você precisa prover outras pessoas? Você é o líder ali. Mães, Davi estava por conta. Por conta, foi destinado a matar, erradicar, acabar com todo mundo.
Vendo Abigail, apressou-se, desceu do jumento e se prostrou. Irmãs, se prostrou diante de Davi, inclinando-se até a terra. Que atitude, irmãs. Que atitude. Que atitude, irmãs. A pessoa às vezes já vem com raiva contra você. Algo, de repente, você cometeu um deslize, não dessa natureza. Mas quando você chega para a pessoa e fala, ó, antes de você falar, já tô aqui me redimindo, já tô pedindo perdão, eu sei que eu errei. Irmãs, isso desbanca a pessoa. Quem é humilde, quem não é humilde, quem está tentando ser humilde, porque na minha humilde breve opinião, singela opinião, ninguém é humilde, só existe um que é humilde, que é Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, há uma briga da carne contra o Espírito, mas que está ali, né, na direção do Espírito Santo, procurando se manter no caminho estreito, já chega, irmãs. Não, olha, eu sei que eu errei, realmente aconteceu isso, eu sei que eu estou errado, eu errei, mas eu estou disposto a consertar. Mas isso acaba com a pessoa vinha, você desbanca ali a pessoa. Maquel, E é um sinal, irmãs, de uma integridade, de um caráter muito grande. De uma integridade, um caráter muito grande. Que normalmente as pessoas querem defender as suas posições. Por exemplo, você vai lá, eu presenciei um caso desse, irmãs. Eu presenciei um caso desse. Por exemplo, você vai lá cobrar uma pessoa um aluguel de uma casa. Você é o dono, vai lá cobrar. Uma coisa é você ir lá, vai cobrar, aí a pessoa, não, eu não tenho como te pagar, porque aconteceu isso com meu filho, aconteceu isso com meu marido, porque eu tô doente, porque eu gastei com remédio, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque... Outra coisa, irmãs, é a própria pessoa vir até você, olha, eu tô te devendo, mas eu vou te pagar, aconteceu isso. Irmãs, dá uma satisfação. Outros não. Nem atende telefone. Tem esse, irmã, que eu tenho. Você vai lá, não tá, manda dizer que não tá, mente. Mas são certas atitudes que têm um impacto muito grande no mundo espiritual. Palavras têm impacto no mundo espiritual, mas atitudes... Existe até uma frase, né, que fala que atitudes falam mais do que palavras. Mas atitude tem um impacto que as irmãs e os irmãos, eu creio que vocês têm noção, porque vocês aqui são muito alicerçados na palavra. Olha a Ruth, que não abandonou Noemi. Olha a atitude de Ruth. Ruth não tinha obrigatoriedade nenhuma de seguir aquela senhora, mas ela teve uma atitude de lealdade, irmãs. Você vê esses homens, né, os valentes de Davi, seguiram Davi, foram até a caverna de Adulão, seguir Davi. Davi fugitivo, irmãs, Davi também não tinha nada para oferecer, fugitivo. Era um guerreiro, mas não tinha nada, os valentes que nem eram valentes. Aliás, eram os homens de espírito angustiado, desgostosos, em situação de aperto, à margem da sociedade. Foram lá até Davi, olha a mudança que Deus fez. Depois os transformou em valentes. Por quê? Por conta de uma atitude de lealdade. E olha que atitude dessa mulher, Abigail. Existem atitudes, irmãs, que podem trazer maldição para a nossa vida, para a nossa caminhada.
Depois isso dá problema sério. Você vê lá que Judas, né? Ele teve uma atitude. E ali, irmãs, olha, vendo Abigail, ela se prostrou. Ai, irmãs, Davi ficou sem condição ali. A mulher, a esposa do homem lá, veio com todo aquele aparato. Imagina, irmãs, 2 cestos. Quem é aqui da região do interior do nosso país, né? Que é jumento, acho que é jumento que carrega, né? Aqueles cestos, assim, cheio de pão, irmãs. Olha, passas, vinho, comida. Oh, meu Senhor. Lançou-se aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Mas, olha, não se importe o meu senhor com este homem de Belial. Ela sabia que o marido dela era maligno. Uma tipologia também, né, de filhos de Belial, que fizeram atrocidades, irmãos. Tem gente que só vai fazendo. Eram os filhos de Eli. A Bíblia vai dizer que eles eram tidos como filhos de Belial. Depois você lê lá em 1 Samuel, irmãs, eles eram filhos de Belial. A Bíblia diz, irmãs, que aqueles homens faziam atrocidades até na porta da igreja, irmãs. Está escrito na Bíblia, irmã Raquel, tá? Os filhos de Eli. E Deus vai dar uma palavra dura, Deus vai falar aqui, ó, capítulo 3, Samuel, verso 13, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, está falando para Samuel, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade. Mas esses rapazes, irmãs, olha que a Bíblia vai falar, porque ele não os repreendeu. Homem frouxo. Mas eu tenho pavor de homem frouxo, irmãs. Gente que não exerce autoridade dentro de casa, irmãs. Eli aqui, ó, e ele não os repreendeu. Falta de limite, irmãs. Pode ter alguém até aí que não concorde comigo, né? Que acha que que hoje não se pode. Irmãs, em nome de Jesus, uma correção, a vara. A vara. Depois vão me criticar. Mas não tem problema não. E o que mais assim me chama a atenção nesse texto, abrindo parênteses aqui, foi que, embora Eli, né, sendo lá o pai dos filhos que faziam coisas execráveis, mas esse rapaz tinham relações na porta da igreja, irmãs. A oferta lá, o sacrifício, irmãs. Eles roubavam, irmãs. Foi depois muito triste. E até esse Eli também teve um fim triste. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que eu quero entregar aqui essa revelação para você, que fica falando de igrejas, de pastores, de isso, daquilo. Mas nós não temos que olhar para ninguém, nós temos que olhar para Jesus e ver aonde Jesus nos quer para cumprir o propósito dele por intermédio da nossa vida, irmãs. Quem está entendendo o que a irmã Raquel está falando? Não, eu estou ali para eu ser bênção, para eu fazer o que Deus quer que eu faça.
Por isso que tem gente que não tem raiz. Não, ali tem problema, porque o pastor ali também tem, a pastora ali também tem, a missionária também tem, porque o pastor lá fez isso, a pastora que fez aquilo. Mas a pessoa não tem igreja, o que é isso? Pessoa que tem problema com autoridade. No reino de Deus existem as autoridades. No mundo espiritual existem as hierarquias. Pessoas que têm problemas com autoridade não se submetem. Uma pessoa dessa não prospera. Vê defeito em todo mundo, igreja A, igreja B, porque o pastor... Mas Samuel não estava nem aí. Aliás, o próprio Samuel, Deus apareceu para Samuel e Samuel ali transmitiu a mensagem, mas ele crescia na casa do Senhor. Quando nós sabemos para o que é que nós somos chamados, qual é a finalidade, o propósito que Deus quer nos usar em ter nos colocado em um determinado cenário, mas nós ficamos ali, na dispensação, na disposição do Senhor, aquilo que Deus confiou, faça. É só assim, né? Um parênteses aqui, tem gente que não. Aqui e ali já passou por 50 igrejas. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas. Deus não abençoa, Deus não abençoa e não prospera. Não abençoa e não prospera. Aí, olha aqui. Ela falando. Não se importe, meu Senhor, com este homem de Belial. Parei aqui, Belial também era uma expressão lá dos filhos lá de Eli, que era filhos de Belial, a Bíblia diz. A saber, Nabal, porque o que significa seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, a própria mulher sabia. A loucura está com ele. E tem pessoas aqui nesse vídeo, em nome de Jesus, que estão vivendo uma situação semelhante. Mas Deus já está entrando aí com providência. Essa foi a palavra que Deus mandou. Essa é a palavra que Deus mandou. A loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor a tua alma. Olha que sensatez, irmãs. Foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por suas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Olha aqui, a sabedoria. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Irmãs, receba esse presente. A Bíblia diz em Provérbios 21:14, o presente que se dá em segredo abate a ira. Um presente, um algo. Ela teve uma atitude para que a tragédia não fosse grande, para que talvez, quem sabe, até ela também não estivesse viva, porque Davi foi disposto a matar todo mundo. O que eu acho lindo na Bíblia é que ela não esconde nada, ela fala tudo, a Bíblia, a palavra de Deus. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, olha o que ela ainda fala para Davi. Então a tua vida será atada nos feixes dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se tirasse da cavidade de uma funda.
E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Mas ela profetizando ali na vida dele. Essa mulher não era qualquer mulher. Ela foi até uma profetisa. Olha o que ela fala. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem pesar o coração sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quanto o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-á da tua serva. Irmãs, ela foi uma profetisa aqui. Tem pessoas aqui nesse vídeo que Deus manda te dizer, você que é a Abigail da história. Tem alguns aqui que são Abigail, outros Davi. E se você tem sido Nabal, corrige logo teus passos, viu? Direita as tuas veredas. Mas para cada pessoa tem algo na palavra, porque Deus não erra, que vai se encaixar dentro do que você está vivendo. Eu quero falar aqui para mulheres. Tem mulheres aqui que infelizmente estão vivendo essa situação, ou com um parente, ou com um filho, ou com um marido. E Deus manda lhe dizer, aleluia, através da palavra dele, que você será tremendamente usada para resolver uma situação no qual, sem a tua intervenção na direção de Deus e do Espírito Santo, o mal seria maior. Toma posse. Nos próximos dias, a tua vida, a tua situação, que estão aí próximos, até também seria cometida, mas Deus vai lhe usar. Eu não sei, irmãs, se é causa na justiça, eu não sei, mas a pessoa faz coisas sérias, a pessoa tem feito coisas sérias, a pessoa é de uma índole má, ruim, e Deus vai te usar como Abigail poderosamente. E ali, e ela aqui, irmãs, ela ainda profetizou sobre o Davi, até sobre ela mesma, ó. Deus vai resolver essa situação aí. Lembra de mim também. Tá aqui escrito, irmãs. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-á da tua serva. Ela foi ali uma profetisa, irmãs. Então Davi disse, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Irmãs, no livro de Provérbios vai dizer que a prudência ela é um dos pilares da sabedoria. A prudência ela é boa em tudo. Não, peraí. Mas Raquel, o que é prudência? A prudência é você calcular o impacto das suas decisões. Ou do que é você precaver algo que possa acontecer. Então você já vai ali se resguardando, se precavendo. Quem está entendendo o que a irmã Raquel está falando? Não, eu vou me resguardar. Não, eu confio em Deus, Deus guarda, mas tudo que Deus deixou aqui na terra para resguardar e tal, eu vou procurar fazer. E a Bíblia diz, olha aqui, bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesmo, que hoje me tolheste de derramar sangue, do que por minha própria mão me vingaste. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesses mal, se tu não te apressar e não me vir ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum do sexo masculino. Possivelmente era noite aqui. Era noite, na viração do dia. Há um mistério na viração do dia. Há um mistério na viração do dia.
Há um mistério às 6 horas da tarde. Há um mistério no pôr do sol. Há uma, eu vou ser mais específica, há uma maldição mal que paira às 18 horas. No pôr do sol, normalmente aqui, né? Isso é uma revelação. Por isso que é bom orar às 18 horas também. Os trabalhos e os espiritualistas e os espíritas, né? Obras de feitiçaria, macumbaria, alguns fazem às 18 horas, principalmente em segundas-feiras. Porque há um algo nas 16 horas, na viração do dia. Você pode fazer uma campanha às 18 horas. Há uma maldição, algo já entrando já para a noite. Não é à toa que a maioria dos homicídios são cometidos à noite. À noite, crises de depressão, de ansiedade, de pânico, toda sorte de males, terrores, espanto noturno. Porque, biblicamente, irmãs, a Bíblia diz que Deus ele ia conversar com Adão na viração do dia. Na viração do dia. Na viração. Olha que mistério, irmãos. E um dia ele foi lá e aí, Adão? O que você está escondido? Então, irmãs, a partir daquele declínio do homem lá no Gênesis, entrou aí um peso, uma carga nessa viração, nesse inteirinho, nesse interlúdio de um fechar da tarde e do entrar para a noite. Então aqui, isso aqui era a noite, porque ele vai falar, ó, não teria ficado ninguém vivo até o amanhecer, senão nem do sexo masculino nenhum. Então Davi recebeu da mão de Abigail, ele estava com fome. Recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Você entrou com providência. Alguns aqui vão entrar em um cenário, em um ambiente, vai aplacar a ira de alguém ou de uma situação. E olha a resposta de Deus para a tua vida. Olha a resposta de Deus. Sobe paz, paz que excede todo entendimento no meio do teu coração. A tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. O futuro rei de Israel, ele declarou essas palavras. E o rei dos reis fala, sobe em paz, para você que está aqui nesse vídeo. Fique em paz, minha serva. Fique em paz, meu servo. Que a tua casa vai ter paz, porque eu ouvi a tua oração e a tua petição e atendi. Deus está falando. Alguns aqui já passaram, outras vão passar e outros irá se apresentar essa situação. E Deus irá descer com providência. Devido a uma atitude de sabedoria, de prudência, vai ser algo assim de Deus. Mas certas situações, certos cenários, não tem nem palavras para dizer. Que se não é o Espírito Santo para te dar clareza, discernimento, prudência, tudo, irmãs. Porque uma palavra que você fala ali, que você lança, já dá uma palavra. Mas se Abigail falasse, dissesse alguma palavra, se Abigail tivesse dito, houvesse dito alguma palavra fora, irmãs, já teria perdido ali. Então Deus vai te dar um esclarecimento, um alinhamento, um discernimento, uma prudência tão grande. E aqui, irmãs,
Abigail voltou para casa, resolveu, graças ao bom Deus, a situação. E chegou lá Nabal, embriagado, pelo que não referiu ela coisa nenhuma, nem falou nada, só no outro dia. E a Bíblia vai dizer, no outro dia, ela falou a ele, deu-lhe a entender essas coisas e amorteceu nele o coração. E ficou ele como pedra. Passado 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Deus fere, ainda hoje fere. Deus fere. Foi assim com Herodes. Foi assim com tantos irmãos. Deus fere. Aí depois vão arrumar uma desculpa, né? Sempre tem uma desculpa. Sempre tem. Ah, foi um infarto. Ah, foi uma doença mortal que eu não gosto nem de falar onde foi isso. Ah, porque a pessoa não se cuidou. Ah, porque... Mas foi Deus. Permitiu aquilo ali. Feriu, Tem um texto bíblico que fala que ele faz a ferida. E ele mesmo tem o poder de curar. Tem, irmã Raquel, tem. Se Deus quiser dar vida, ele vai dar vida. Mas se Deus não quiser... Salvo algumas exceções que Deus usa de benevolência, de misericórdia, como foi no caso de Ezequias. Mas Deus sabe o interior do ser humano. Que ele pediu, né? Isaías vai falar, morrerás, arruma a tua casa, morrerás e não viverás. Ele chorou, virou a cara para a parede. Aquilo ali é uma exceção. Então, acalma teu coração e você não ficará. Essa palavra, irmãs, é uma palavra dura. Desamparada e desamparado. Porque Abigail não ficou desamparada. Davi foi lá, ouvindo Davi que Nabal morrera. Foi Deus que entrou, foi Deus que entrou nas atitudes. O interessante, irmãs, foi a atitude de Nabal, porque Davi não ficou ali com fome. Deus proveu, como Deus provê. Mas a atitude, as palavras, ficaram reverberando no mundo espiritual. Irmã Raquel, Então receba essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo aí na sua vida, no seu cenário, eu não sei. Mas a palavra hoje é uma palavra dura, uma palavra de juízo. E eu precisava vir aqui entregar essa mensagem. Amém? Deus abençoe e fica na paz. Eu vou orar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, toma o teu povo nas tuas mãos. Eu não sei para quem que vai essa palavra, mas dá força, sustenta, entra com teu poder. Entra com o teu mover, Pai, essa pessoa que está aí, que ficou aqui até agora, Pai. Espírito da verdade, dá sabedoria, entra com o teu poder, entra com a tua graça, entra com o teu agir, pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, paz.